a pergunta é muito simples, gente, e também é uma pergunta muito reveladora em relação ao momento do Atlético, né? Qual o peso da partida contra o Londrina para o Atlético? Qual o peso da partida contra o Londrina para o time do Atlético? O Atlético em 3 partidas na Série B tem 3 derrotas. Eu pedi aqui à nossa produção que fizesse o levantamento do que o Londrina produziu nessa temporada de 2026. Olha aí na tela, aí o vice-campeão paranaense, ele tem 18 partidas, 7 vitórias, 9 empates e 2 derrotas. 2 derrotas, inclusive, na Série B, né? Ele tem 2 derrotas na Série B. Uma na Série B e uma na Copa do Brasil, né? Isso, pro Operário. Copa do Brasil, quando ele foi eliminado na 4ª fase da competição. 1-0 pro Operário. Perdeu pro Sport agora. Em casa, inclusive, né? Lá no estádio Vitorino. Ele tem 26 gols marcados no Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e também na Série B do Campeonato Brasileiro e 13 gols sofridos, ou seja, um saldo positivo de 13. Uma equipe que foi vice-campeã paranaense, perdendo na final para o Operário e também foi eliminado pelo mesmo Operário na 4ª fase da Copa do Brasil. Olha o Atlético, os dados do Atlético também foi vice-estadual, né? Vice-campeão goiano contra o Goiás. 23 partidas ao todo, com 11 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, ou seja, o Atlético perdeu muito nessa temporada, 7 derrotas, 3 delas na Série B. O Atlético marcou 26 gols e tomou 19. Esse é o time do Atlético em 2026. 1h38. Esse comentário do Nivaldo Carvalho vai para os shorts do canal do YouTube. Comandante, qual que é o peso dessa partida de domingo? 8h30 da noite, um horário pornográfico, horário horroroso, mas o torcedor não tem que se ligar nessa questão de horário, tem que comparecer, tem que se mobilizar, tem que encher o estádio Antônio Ascioli, porque o atleta precisa de você. Mas enfim, comandante, qual que é o peso dessa partida aí para o futuro do Atlético, para o futuro do Eduardo Souza e principalmente para esse sonho que permanece vivo do Atlético voltar à Série A do Brasileirão em 2027, comandante? Peso gigantesco, porque pode representar uma mudança de rota para o Atlético para o Paraíso ou pode representar uma sequência de rota para o precipício, né? Porque se o Atlético perder esse jogo, por exemplo, ele vai para 12 pontos em disputa e nenhum conquistado, que seria uma coisa absurda, considerando o tamanho do Atlético numa Série B, o elenco que o Atlético tem, a estrutura que ele tem. E se você colocar a situação do Atlético de momento, quando ele tem 0% de aproveitamento, 3 jogos, 3 derrotas, é verdade que em 3 jogos ele jogou 2 jogos fora de casa, você tem que considerar isso também. Ele indo para o seu 4º jogo nessa situação, seria uma tragédia gigantesca. E outra coisa, o Londrina é um time que empata demais. Você pode ver que a quantidade de empates que o Londrina tem é gigantesca. E o empate para o Atlético, ela é quase semelhante. Ela só muda o seguinte: não foi derrotado. Mas em termos de pontuação, não vai tirar o Atlético do lugar, ele vai continuar na lanterna, vai continuar não tendo nenhuma vitória no campeonato e vai ter só 1 ponto em 12 disputados. Então você vê aí o quanto esse jogo diante do Londrina, ele passa a ter essa importância para o Atlético. E é hora do torcedor do Atlético dar a sua cara também, né, gente? O torcedor do Atlético é lerdo, ele não vai a estádio nem a pau, a verdade é esta. Ele é um torcedor que sempre está devendo para o seu time. Você pode ver que nos grandes momentos do Atlético, a torcida nunca deu aquela contribuição, a sua parcela de contribuição, a sua presença massiva, até superior àquilo que o time está apresentando. A torcida do Atlético, você pode botar, sempre ela está atrás daquilo que o time apresenta. Nesse momento, o time está precisando demais do torcedor atleticano. 1h41 agora, meus amigos, atenção. Tá nervoso? Então vá pescar com RB Combustíveis. Abasteça acima de R$50 e compre um produto Castrol Top Fix. Pronto, você já terá garantido um cupom para concorrer a uma linda embarcação. Sorteio dia 24 de julho. RB Combustíveis, qualidade e confiança. RB Combustíveis, pode confiar, pode abastecer. A Camargo, referência na distribuição de peças Metiza para o seu implemento agrícola. Variedade em discos, mancais e muito mais. A Camargo, WhatsApp é o 6232726666. Acesse acamargo.com. A Camargo há mais de 6 décadas, parceira de quem produz. A primeira mão seminovos do Grupo Saga continua imbatível. São 7 lojas em Goiânia e quase 3 mil veículos para você escolher o seu. Acesse o site e conheça primeiramãosaga.com.br, primeiramãosaga.com.br. E Fricó,
Tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Venha para a Fricó, receita de deliciosos momentos, a linguiça mais gostosa do Brasil. Deixa eu abraçar aqui o doutor Cláudio Santos, tá lá em Belém do Pará, mandou essa foto aqui pra mim, ó, acompanhando o amigo do carro. Olha que bacana, Nivaldo, em Belém do Pará. Sensacional. Curtindo a gente aqui no computador de bordo, né, do celular dele. Deixa eu aproximar aqui. Belém do Pará na escuta. Cara, como que não ama esse povo paraense, né? Olha aqui que bacana, ó. Doutor Cláudio Santos, dos melhores advogados do Brasil, o papai dele cuida da segurança, é coronel, lá do estádio Mangueirão, torcedor do meu Papão da Curuzu. Grande abraço aí, povo de Belém. Eu sou apaixonado em vocês, cara, de coração. Eu amo o estado do Pará. Muito obrigado a todos pela grande audiência, viu? 1h43. Danilo Dias, é um jogo que tá começando apenas aí, tá iniciando os trabalhos na Série B. Mas para o Atlético, ele já tem um peso de decisão de fato, como pintou aqui o Nivaldo, porque o Atlético tem 3 partidas e 3 derrotas. Se ele perde o 4º jogo, deixa eu já bater aqui na madeira, tá amarrado, sai! Sai pra lá a derrota, misericórdia, tá amarrado. Tem que vencer de qualquer jeito, né? Por tudo que representa até o momento essas 3 derrotas, esse jogo contra a equipe do Londrina, de fato, é uma decisão de Copa do Mundo na vida do Atlético dentro dessa temporada 2026, Cracasso? Colocará em xeque se a decisão do Adson Batista pela escolha do Eduardo Souza foi a mais correta. Perder para o Londrina vai trazer esse questionamento muito sério na cabeça do Adson. Um treinador que foi campeão da Série D, foi campeão em um estado difícil, campeão catarinense sobre um time de Série A, mas vai fazer com que o Adson comece a questionar se a escolha foi ou não a mais correta. Porque depois do Londrina, caso aconteça uma derrota, que ao meu ver não é tão difícil de acontecer, eu vejo o Londrina favorito para esse confronto. Ele tem o Tocantinópolis fora pela Copa Centro-Oeste, mas é um jogo de deslocação, viagem, etc. E depois visitará um dos melhores times da Série B, pelo menos em termos pontuais, que é o Botafogo lá no estande Santa Cruz. E aí sim pode ser o checkmate. Se não vencer o Londrina, pra mim, o Botafogo passa a ser esse checkmate, porque aí 5 derrotas ou 4 derrotas e um empate pode trazer um questionamento muito sério de uma mudança de rumo. Algo que já vem acontecendo notoriamente lá no Atlético, né? O 2025 foi assim, mudança no Campeonato Goiano, mudança no início da Série B, mudança no meio da Série B, de comando técnico, de jogadores, etc. E esse ano parece que caminha pelo mesmo lado. O Atlético, eu comungo da mesma opinião do que o Adson. Ele tem bons nomes, bom no papel, você olha lá, tem, opa, esse cara jogou aqui, ó. Nossa, esse também. Uai, cuidado, tem esse. Olha quem chegou aqui, o artilheiro de 23. Cuidado, subiu com o Atlético, subiu com o Curitiba, subiu com não sei quem, com o Sport. Cuidado, é o Coutinho que tá lá. Mas parece que quando a bola rola, eles não vestem o mesmo uniforme. É a imagem que dá, e o próprio treinador disse isso no pós-jogo contra o terça-feira, o Cuiabá, pela Copa Centro-Oeste. Falta confiança e ele vai procurar colocar os jogadores que estão com um pouquinho mais de confiança no jogo contra o Londrina. E vem um time aí difícil, tem Iago Teles, tem Bruno Santos, tem Mocelin, tem um time que já tem um conjunto mais confiante do que o Atlético, mesmo tendo perdido contra o Sport. É a hora desses jogadores buscarem o que o Nivaldo disse bem, a força no torcedor, a força interior dentro deles, essa motivação ela sai de dentro primeiro para fora, é buscar essa tal confiança, porque eles precisam de fato dar uma resposta para eles próprios. São jogadores que têm nome no mercado, jogadores que conhecem a competição, mas que quando se juntam, parece que não se conhece. E o Atlético precisa urgentemente, se quer brigar na parte superior da tabela, Danilo, foi 3 rodadas, calma, ainda tem 30 e tantas pela frente. Meu amigo, a imagem que passa quando você tá lá embaixo, não é muito boa. E de um presidente que ainda é tão interventivo quanto o Atlético, se eu fosse o Eduardo, acelerava o passo o quanto antes para vencer o Londrina, que é muito difícil. 1h46 agora. Meus amigos, se você gosta de comida de qualidade, dá uma chegada lá no Danove Restaurante. Lá você encontra churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante, na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. Você tá afim de tranquilidade para focar no que realmente importa? Crescimento do seu negócio? Então presta atenção nessa dica aqui, ó. 62982360008. Você vai pegar o telefone e vai ligar agora, ou vai mandar um WhatsApp. É o telefone da Atlanta Contabilidade, confiança que gera mais resultados. Pneus Express, na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Venha para Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 6232721881. Tá vindo para Goiânia? Então se hospede no SJ Premium. São 18 anos do coração do setor oeste da Rua 22, na Praça do Sol. Quartos maravilhosos com uma localização estratégica e um atendimento de primeiro mundo para você se sentir em casa. SJ Premium, reservas pelo 6232355600 e GP Car Centro Automotivo na T63 Jardim América.
o centro automotivo do torcedor goiano, 6235157004. Você escutou o que esse rapaz falou? Há muita coisa, ele falou 16 cuidados, né? Não, ele falou que o Londrina é favorito. Eu não levei a sério, não. 4. Acaba com ele, comandante. Desses jogos ele jogou quantos em casa? Você viu o calendário? 2. Mas você viu o calendário do Londrina no início da Série B, Nival? Não, mas... Grêmio Horizontino, vice-campeão paulista, fora. Jorjão, difícil ganhar lá e ele ganhou 3-1. Cuidado. Recebe o melhor time do ano. O Novo Horizontino que depois do Paulista perdeu o furso, ok? Faz uma Série B até o momento fraquíssima. Ninguém sabia. Estreia fora. Eu faço questão de ouvir o seu raciocínio. Estreia fora de casa, joga contra o Grêmio Horizontino, vice-campeão paulista. É fácil? Não. Beleza, foi lá, meteu 3. Aí recebeu um dos melhores times do brasileiro da Série B, Goiás. Via vencendo até os minutos finais, certo? Mas o resultado final foi quanto? Foi 2-2. Somou um ponto, 4. Recebeu um dos candidatos ao acesso agora. Cuidado, Barleta, não sei mais quem lá, o cara que fez o gol lá no Sport. Recebeu, perdeu. No resultado, até então normal. Você concorda que o único ponto fora da curva foi a derrota do Atlético pro Náutico? Porque o Operário, depois que o Alex Piu Piu foi pra lá, ele engatou uma sequência de invencibilidade incrível. O Operário não tá perdendo. Você fala, né? Hã? O Luizinho. Não, tô falando do Operário. Sim, o Operário ganhou do Atlético. Mas certo? O Alex tá no Atlético, comandante. É o Luizinho que é o É treinador. o Luizinho que é o técnico do Operário. Não, mas depois que o Alex Piu Piu saiu de lá. Sim, perfeito, isso mesmo. Certo? E depois ele enfrentou o Vila Nova. Então, aí... Ele vinha de 4, 5 vitórias em cima do Vila, Ele vinha invencível contra o Vila Nova. Vamos analisar o Campeonato Brasileiro da Série B. Eu entendo o seu raciocínio em relação ao Londrina. Eu quero saber, eu quero entender como que você coloca o Londrina favorito aqui diante do Atlético no estádio Antônio Ascioli. O Atlético não me deu provas nenhuma, Nivaldo, que eu posso confiar nele. Perder pro Operário lá normal, certo? E tomou mas o Londrina, ele fez 3 jogos, 9 pontos em disputa. Desses 9 pontos em disputas, ele disputou 6 em casa. O Atlético é o contrário, disputou 6 fora de casa. Certo, mas ele tinha possibilidade real de ganhar, que era o Vila, vinha ganhando o clássico, certo? Aí você tá querendo dizer que perdeu os 2 jogos ganhar clássico é facinho. Então o Londrina poderia ter perdido lá contra o Grêmio Horizontino, que era um resultado normal. Não, eu tô querendo entender como que você coloca o Londrina favorito aqui diante do Atlético. Um conjunto melhor, Nivaldo. Eles se entendem mais. O Atlético, ele pode ter Leandro Vilela, que eu acho bom, Guilherme Marques, Coutinho. Eu posso falar aqui uns 8 nomes que são bons. Só que parece, a imagem que me passa, estão totalmente sem confiança. E quando eles se juntam, joga a camisa pra um, pra outro. Opa, é nóis, Atlético, vamos! Vai, Atlético! Entra em campo. Parece que eles... Ô, Danilo, eu não tenho nada com isso não, mas vou te ajudar. O Londrina pegou 3 adversários que estão entre os 3 favoritos a subir, 3 adversários do top, complicado, em termos de casca, enquanto o Atlético só não pegou nenhum adversário considerado favorito. Só pra ajudar o seu argumento. E ele tá erradão, cuidado, viu, mas assim, então, tudo bem, mas você coloca o Londrina favorito também, Santa Claus? Aqui na casa do Atlético? Hã? Coloco. Gente, pelo amor de Deus. Eu tô aqui dando pelo amor de Deus, respeitem as cores. Respeitem as cores, respeitem as cores. Concordar com o Jean, viu? Não, respeitem as cores. Inclusive, a gente achou aqui o irmão perdido da maternidade do nosso Jean Lopes, Nivaldo. Romário Policarpo mandou pra gente aqui. O Poli tá ligado. Grande Poli. Quem? Mandou aqui, ó, o irmão gêmeo do Jean Lopes. Momento de alegria, momento de felicidade e emoção. Controle o seu choro, viu, Jean Lopes? Controle o seu choro, porque depois de 75 anos você vai reencontrar o seu irmão gêmeo. Nascido do mesmo ventre de Jean Lopes. Olha aí, gente, tanto que é parecido, é o Rezende. Olha aí, gente, não parece, Nivaldo? Assessor do nosso grande Romário Policarpo, nosso ouvinte de primeira hora. Olha aí, inclusive a feiura, né? Cabelo branco, barba branca, e é doido também. Rezende, pessoa maravilhosa. Na parte política não tem pra ninguém. É um dos principais assessores do Romário Policarpo. Mas é doido, igual o Jean Lopes. E parece demais. Jean, abraça o seu irmão aqui ao vivo, meu filho. Mande um abraço pra ele, tá na escuta, o Rezende. É muito parecido, gente. Ô Rezende, um grande abraço a você. Não te conheço pessoalmente, mas se você parece comigo no jeito de ser e fisicamente, é porque você, além de ser bonito, é um cara espetacular, um cara excepcional. E narcisista. Pra você. Gente, até o beijo parece. Meu Deus do céu, como é parecido. Parece o Mauro Betting, ué. Não, agora parece que a com foto você. apareceu pra mim, porque tem um delay, né, pra mim aqui. Agora que apareceu, ele parece o Mauro Betting, aquele comentarista da... sei lá da onde. E olha o olho de cachaça, né? Dando uma cachaça, o Rezende, que Nossa Senhora, cuida, meu filho. Então é mais outro fator que a gente se parece também. Olha o olho de cachaça. Rapaz, parece que
Esse rapaz parece que gosta de uma água de parede. Parece bastante. Gente do céu, cuida, meu filho. O Mário não tem o que fazer, não, né? Tá mandando mensagem aqui. 1h52, atenção, meus amigos do Brasil, só na Centro Pisos você encontra o piso extra acetinado 74 por 74 por apenas R$ 25,89 o metro quadrado. E de quebra, a Centro Pisos está sorteando uma moto 0 km. Venha para a Centro Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás, pertinho do Anel Viário. 1h52 agora, é o debate das feras até às 3. Oferecimento Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Center Pisos tem ofertas arrasadoras e está sorteando uma moto 0 km. Na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Clube Car Proteção Veicular. Faça a cotação e escolha o melhor plano para proteger o seu veículo. Link Telecom, conexão em todos os sentidos. E, gente, mega promoção também na Bater Shop, viu? Lá tem bateria Cedelk 60 amperes com 30 meses de garantia, mais de 2 anos. Só R$ 420 a base de troca, com entrega e instalação de graça. Em Goiânia e também na região de Aparecida de Goiânia. Venha para a Bater Shop. Você ligou, a bateria chegou. 3295-2525, 3295-2525, Bater Shop. Põe as escalações aí na tela do canal do YouTube. Primeira escalação do Londrina. Porque assim, na visão do Jean Lopes e também do Danilo Dias, é o Barcelona do Paraná, né? É o Barcelona. Barcelona não. É o Real Madrid. Hã? Mas eu queria fazer meu comentário, você vai deixar, né? Não vou não, vou te cercear aqui, viu, Rezende? Aliás, você não vai comentar aqui mais não, viu? Você vai ficar calado até o final do programa. Deixa de ser enjoado, o Jean. Rezende do Policarpo, para aí, meu filho, segura, calma. Maurício Kozlinski no gol. André Dominique Boy é aquela música do Instagram, né? Dominique. O Wallace, ex-Flamengo, Iago Lincoln e Kevin, André Luiz também aqui no time principal, Lucas Marques e o Thales, Vitinho, Bruno Santos, que deu um trabalho danado para o Goiás, e o Iago Teles também, que marcou gol, inclusive, na equipe Esmeraldino. O técnico Alan Al. Também Alan Al, que é bom treinador. Ô, Jean, fala a verdade, meu filho. Esse time aqui, com Maurício Kozlinski, que a gente conhece, e a base do time que, né, subiu da Série C para a Série B, é favorito mesmo contra a equipe do Atlético ou foi um lapso de memória que você teve aí e quer pedir desculpas agora ao vivo? Esse time aí é favorito contra o Atlético, meu filho? Esse time que eu trouxe a escalação? Hã? Calma que eu vou te responder, mas eu quero falar um detalhe pro Nivaldo, que o Nivaldo no comentário dele disse que o empate para o Atlético não ia adiantar nada. Eu concordo com o Nivaldo, o resultado de empate é horrível. Mas, Nivaldo, é tão curioso o campeonato Série B que se o Atlético empatar com o Londrina dentro de casa, fazendo um gol pelo menos, ele pode ficar fora do Z4, desde que Ponte Preta perca para o Vila Nova, resultado normal. Juventude perca para o Goiás, resultado normal. E o América Mineiro perca para o Novo Horizontino, resultado normal. Se esses 3 times perderem seus jogos e o Atlético empatar por 1-1, por exemplo, o Atlético sai do Z4, não é da lanterna, não. Olha que impressionante. Mas falando do jogo, Thiago, veja bem, aquele argumento que eu dei de graça pro Danilo, ajudei ele para debater com o Nivaldo, o Londrina enfrentou Goiás, Sport e Novo Horizontino, 3 dos maiores clubes dentro dessa Série B, Novo Horizontino nem tanto, mas Goiás e Sport para mim são os 2 maiores, Novo Horizontino vem aí de um bom campeonato paulista, e o Londrina conseguiu 4 pontos nesses 3 jogos. O Londrina jogou contra o Operário, o Atlético jogou contra o Operário, contra o Náutico e contra o Vila Nova. Ele só pegou o Vila Nova de adversário difícil, né, pela rivalidade, por ser um clássico, e o Atlético está com 0 pontos. O Atlético vem com problemas no seu time. Pegou o Náutico que vinha de derrota, hein, Jean? Oi? E pegou o Náutico que vinha de derrota caseira. Então, pegou o Náutico fraco. O Atlético só enfrentou um adversário complicado, que foi o Vila Nova, por tudo que a gente sabe do clássico. Enquanto que o Londrina vem enfrentando os mais difíceis dentro da competição. O Atlético não vem jogando bem, o Atlético tem um elenco desequilibrado, o treinador todas as vezes que mexe no time mexe errado. Tem problemas internos nessa questão do Paulo Vitor, que para mim é o melhor jogador do Atlético, né? Um goleiraço, um dos melhores da Série B. Isso atrapalha o ambiente. Então, por todos esses fatores que eu estou dizendo aqui, eu vejo o Londrina com um pequeno favoritismo. Por que eu digo pequeno? Porque joga na casa do Atlético. Porque se fosse lá em Londrina, ele seria favorito.
E joga na casa do Atlético, provavelmente com o estádio vazio, porque a torcida do Atlético não está confiando no time, não está comparecendo. Então, eu infelizmente vou ser obrigado a concordar com o Danilo. Isso me deu suador, me deu preocupação, tremedeira, mas nesse caso eu concordo com o Danilo. 1h57 agora, superchat aqui, gente, olha o dinheiro chegando, olha as portas se abrindo. Antônio Sebastião, R$5. Thiago, Goiás ganha a Série B este ano se você não atrapalhar como atrapalhou o Remo ano passado. Antônio, eu joguei bola, né? Fiz 3 gols naquele jogo lá do Remo contra o Goiás. Você tá coberto de razão. Mas como você pagou, valeu. Manda mais aí, manda mais 50 falando que eu atrapalhei, por gentileza. Luiz Lopes, Londrina é favorito. Thiago, futebol é momento, o time paranaense tem peças que vêm sendo fundamentais como Lucas Marques, Iago Teres, Bruno Santos, e o time tá mais confiante que o Atlético. Luiz, eu tenho uma mania feia. Belíssimo comentário. Não, mas eu tenho uma mania feia nesses 16 anos que eu mexo com bola, 36 de idade, 33 que eu acompanho futebol, que desde os 3 anos que eu sou inveterado em bola, eu nunca parei de ver. Eu sempre analiso o time. Esse negócio de momento é importante? Mas o time sempre tem a supremacia do favoritismo. O melhor time, pra mim, sempre será o favorito. Por exemplo, o Cruzeiro vivia um momento horroroso. Venceu agora pela Libertadores da América. Se ele enfrentasse o Goiás na Copa do Brasil naquela semana em que ele estava mal, o Goiás seria favorito porque vivia o melhor momento? Peguei vocês agora, hein? Thiago Menezes sentou vocês no colinho aqui, ó. Senta no colinho, Luizinho. Senta, Danilinho. Senta, Jeanzinho. Você quer comparar o melhor time do Cruzeiro? Só um instantinho, querido. Querido. Você fez uma pergunta, eu tô respondendo. Rezende, calma, Rezende. Rezende do Romário, só um instantinho. Fez uma pergunta, eu tô Calma, Rezende. Calma, Rezende. O melhor time pra mim sempre será o favorito. Quem desse time do Londrina, tá vivendo uma grande fase maravilhosa e não sei o que lá, e não sei o que lá, e PT saudações. Põe na tela de novo o time do Londrina. Qual time, né? Qual jogador dessa equipe do Londrina seria titular no Atlético hoje? Pra mim, 2. Quem? 2. O Lucas Marques e o Bruno Santos. Só. Cuidado com esse Iago Teles. Tudo bem. Ele é mais jogador que o Gustavo Coutinho, que vai pro jogo domingo agora? É? Olha. Não, ele é mais jogador que o Gustavo Coutinho, bi-artilheiro da Série B? Olha, não. O Coutinho é bi-artilheiro da Série B, meu filho. 2 vezes. Acesso, né, seguidos. Pois é. Então tem que respeitar O Iago isso. Teles joga mais que o Coutinho? Podemos dizer que não, vai. Pelo Não, podemos não. aí. Ele não é. Ele não é. Tá vivendo o Então, melhor assim, momento. mesmo o Londrina vivendo um momento melhor que o do Atlético, isso é fato, é matemático, contra a matemática não tem argumento, é até uma coisa assim que não tem debate, a gente não é doido aqui. Mesmo o Londrina vivendo uma fase melhor que o Atlético, nós chegamos aqui à conclusão de que apenas 2 jogadores do Londrina jogariam no Atlético. Thiago, mas daí não é por aí. Não, eu acabei com o argumento de Lógico que vocês. Não, esse argumento aí. Acabei com a gente vocês. Pode dar N exemplos aqui. Botafogo ganhou do Paris. Quantos jogadores do Botafogo jogaram no Paris? Tudo bem, meu filho. Não, mas aí eu estou contra. Não, você eu prestou atenção no eu meu estou comentário? contra-argumentando vossas excelências. Thiago, o melhor Eu estou Você contra-argumentando prestou aqui atenção no o meu favoritismo dado por vocês dois ao Londrina contra o É Atlético. favorito, mas não quer dizer que ele vai ganhar. Não, Mas se eu tivesse que não apostar só nesse pela ficha, era no qualidade Londrina. do Londrina, mas principalmente pelos problemas do Atlético, Thiago. Exatamente. A gente não pode ser cego para um time que jogou 3 jogos e perdeu os 3, Thiago. Ainda mais que o treinador no pós-Cuiabá fala que tá sem confiança, que citou 2, 3 lá que estão com um exatamente. pouquinho mais de confiança. Cuidado. Um sei time não, que não tem laterais que jogam bem, o ataque não faz gol. A gente não pode. Você viu quantos jogos do Atlético na Série B, já? Quantos jogos do Atlético você viu na Série B? Quantos jogos do Atlético você viu na Série B? O Atlético só não. Que ele jogou. O Atlético só não jogou 3. bem contra o Operário. Me desculpe, mas o Atlético só não jogou bem contra o Operário. O primeiro tempo do Atlético contra o Náutico foi muito bom. E o último jogo, o Atlético jogou bem também. O Atlético fez um bom jogo também na última partida. Ele jogou bem contra o Vila Nova. Ele foi bem contra o Vila. Dominado o segundo tempo inteiro. Não foi dominado. Cara, foi um jogo de trocação. Foi um jogo de trocação. O primeiro tempo do Atlético foi melhor que o do Vila. O presidente do Vila Nova disse isso aí. O vice-presidente do Vila disse isso aí. Pois é, então como tá jogando mal todos os jogos? Não tá jogando mal todos os jogos, velho. O Atlético foi bem contra o Londrina no primeiro tempo e jogou mal o segundo. Londrina, o Vila Nova se repetiu. Londrina não jogou ainda. Então parece que até problema físico o Atlético tá tendo, se a gente for analisar dessa forma. O Atlético jogou mal contra o Operário. Contra o Operário foi um Deus nos acuda. Agora, contra o Náutico, o Atlético teve a chance, inclusive, de matar o jogo no primeiro tempo, não matou e tomou o gol de empate 3 ou 4 minutos depois, tomou a virada. Foi um apagão coletivo. Um apagão, uma questão psicológica, mental. E contra o Vila Nova o time jogou bem, gente. Tá, mas aí o que isso contabiliza? Você tá querendo me convencer contabiliza que o Londrina não é favorito contra o Atlético. Cara, a gente tem que analisar a realidade. De fato, é o que eu falei. Se o Londrina vencer aqui, que eu acredito que é possível, vai colocar em xeque se a escolha do Adson foi certa. Só que o Atlético, ele não tá demonstrando confiabilidade nenhuma, Thiago.
pra que a gente pudesse vir aqui e falar, não, o Atlético dentro de casa vai ser forte, vai mudar esse chip, ele vai dar uma volta, uma hora ele vai vencer, é agora. Eu, de verdade, não vejo o Atlético preparado ainda. Ele pode mudar esse pensamento. E o Londrina tá? Londrina tá no melhor momento, cara. Ele perdeu pro Sport, mas competindo bem, empatou com o Goiás, venceu. O calendário dificílimo. O calendário do Londrina é complicado. Aí o do Atlético era fácil, né? O Vila Nova é um time facílimo, né? Quem você acha que é mais time? O Vila é um time facílimo. O Atlético ou o Novo Horizontino? Acabou de subir, vinha de derrota, irmão. Quê? Quem pra você é mais time nesse momento? O Atlético ou o Novo Horizontino? Peças, dois elencos equilibrados. Peças. Então, equilibrados. Sim. Tudo bem. O Londrina foi lá em Novo Horizontino e meteu 3. Pois é, mas pegou o Sport e o Vila Nova. Aí eu acabei com você. Não acabou não. O Sport pegou o Vila Nova que ganhou do Vila e quase perdeu o jogo também. Então assim, não vale. Não vem pra cima de Moá não, que aqui não, meu filho. Aqui o muro é um pouquinho mais alto.